Vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos, conforme Êxodo, no capítulo 20, a partir do primeiro versículo, irmãos. Palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20. Diz a Escritura Sagrada. Primeiro verso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos, por sua grande bondade, estudando os 10 mandamentos, estudando neste momento, Senhor, o 7º mandamento. E nós pedimos, Senhor, que nos abençoes, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor nos ensine como viver de acordo com estes mandamentos, especialmente o 7º. Fale conosco nesta manhã, que o nosso coração se abra, se submeta e sejamos grandemente edificados e fortalecidos, Senhor, em Cristo, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor e honra e nosso bem eterno em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, aqui está o 7º mandamento, que está no versículo 14. Não adulterarás. Nos últimos domingos desta série, no 7º mandamento, eu tenho estudado com vocês a pergunta 139 do Catecismo Maior, sobre os pecados proibidos no 7º mandamento. Eu convido vocês, inclusive, para vocês observarem o nosso programa de culto, no pontozinho número 8, né? Que está a aula da EBD, estudo no 7º mandamento. Então, nós vamos continuar, irmãos. Faltou eu falar uma parte sobre esses pecados aqui, que são pecados então proibidos, né? Ainda vamos estudar mais ainda sobre o que o mandamento proíbe, mas aqui o Catecismo Maior ele está colocando vários tipos de pecados, mas faltou eu falar mais um pouco da questão da sodomia e toda a concupiscência antinatural. Tá? Vocês observem que, vou ler a pergunta toda, pergunta e resposta, que diz assim: o Catecismo Maior do Westminster, pergunta 139, quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres, que nós estudamos na pergunta anterior. Além da negligência que ele exige, que a negligência já é um pecado, né? Mas aqui tem os pecados propriamente, vamos dizer assim, pecados, a pessoa não é tanto a negligência, mas é a ação mesmo delas em pecar.
que é que o adultério, que nós já estudamos, que é o pecado da pessoa, especialmente da pessoa casada, tendo uma relação com alguém fora do seu cônjuge. A fornicação, que é toda a relação verdadeiramente ali, irmãos, fora da bênção do casamento. Pecados especialmente aqui, então, pessoas solteiras, quando vivem fornicando. Estupro, que é a questão, irmãos, de forçar uma relação sexual. Incesto, que é a relação sexual entre parentes próximos. A sodomia, que vem inclusive de Sodoma, né? Que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E toda a concupiscência antinatural. Então, nós vamos observar agora, faltou falar um pouquinho dessa parte, a concupiscência antinatural e também a questão, irmãos, de que se nós observarmos bem esses pecados, é isso que eu vou falar mais nessa manhã, aproveitar esse nosso estudo aqui, para falar nesta manhã que esses pecados, eles representam uma distorção da sexualidade. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, tá? Aproveitar aqui essa questão da concupiscência antinatural, né, que tem a ver então com aquilo que Deus criou para nós, e como Deus criou para nós é tudo belo, bom e justo. No entanto, o pecado ele vai distorcendo, ele vai mudando as coisas, e quando as coisas são mudadas, as coisas vão piorando. Não é uma mudança, é um apodrecimento, vai enferrujando. Você sabe quando está lá o ferro, né? Você põe lá, faz uma coisa de metal, o metal está novo, está bonito, aí de repente começa a dar um ferrugem. Você sabe que o ferrugem ele é uma mudança, mas ele é uma mudança para o pior, né? Está destruindo o ferrugem, está mudando ali aquele material e está deixando ele destruído e feio e imprestável, fraco. Aquilo ali não vai ser bom. Então, é isso que o pecado faz. Queria até que vocês guardassem essa imagem do ferrugem ou a imagem de um buraco na rua, que está ali, a rua está asfaltadinha e de repente parece um buraquinho ali, mas esse buraco vai crescendo, destruindo o asfalto, mudando a rua e ficando que seja inutilizada, perigosa e feia. Então, é por aí, tá? Então, nós vamos estudar hoje, especialmente que o pecado ele vai mudando as coisas, mas não porque é bom, ele vai, na verdade, apodrecendo, enferrujando, destruindo, enfeiando toda a boa criação de Deus. Então, eu queria também dizer para os irmãos que quando nós falamos desses pecados aqui, nós nunca esqueçamos que nós não estamos falando de moralismo nem legalismo, de apenas colocar regras para os irmãos, mas nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós fomos salvos em Jesus, lavados pelo sangue dele, derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, justificados, né? E o Espírito Santo veio habitar em nós, ele nos libertou na cruz do Calvário, não somente da culpa do pecado, mas também do poder do pecado e desse apodrecimento, fazendo com que o Espírito Santo opere em nós uma obra diferente. Eu falei para vocês do ferrugem, agora vamos pensar na obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo qual é? É uma obra de frutificação. Você vê lá uma plantinha, uma mudinha, e ela está pequenininha, ela não dá fruto nenhum, aí ela começa, você vai, rega, põe ali, mexe no terreno, aduba e tudo, e aquela plantinha começa a crescer, e ela começa então a se desenvolver, daqui a pouco ela já está altinha assim, e aí as folhas verdes, e daqui a pouco ela começa a dar flores e frutos. Não é isso? Então, ela vai o quê? Ela vai melhorando, ela vai desenvolvendo, ela vai amadurecendo. Percebe o efeito diferente do apodrecimento e do ferrugem, né? E quando ela já está ali dando fruto, não para aí, ela vai dando mais fruto.
corta aqueles galhos. Lembra que Jesus falou em João 15? Corta os galhos que não dão fruto para que os outros deem mais fruto, e ela vai frutificando. Ou a parábola do semeador, que Jesus diz que vai lá o semeador colocando a semente, e tem vários terrenos, mas no terreno bom ela frutifica, e tem terreno e tem vezes que frutifica mais do que outros. Mas a obra de Deus é sempre assim nas Escrituras, é frutificação. Quer dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nos livrar desse ferrugem, desse apodrecimento, dessa corrosão, dessa coisa feia, e nos embelezar, e nos santificar, e nos amadurecer, e nos fazer frutificar em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos isso aqui, não é assim, irmãos, olha, está aqui a lei de Deus, a palavra de Deus, façam isso e vocês viverão, como se fosse apenas uma regra, legalismo ou moralismo. Não, nós estamos dizendo assim, olha, vocês já estão em Cristo. Cristo já morreu por vocês, já justificou vocês, já deu para vocês o Espírito Santo. O que Ele quer fazer agora? Ele quer santificar vocês, Ele quer embelezar vocês, Ele quer que em todas as áreas, inclusive nessa área sexual, vocês sejam belos, frutíferos, vocês sejam pessoas que mostrem aquilo que Deus realmente tem um propósito de, quando Ele nos criou e quando Ele nos deu, inclusive, a sexualidade. Então, é isso que nós precisamos fazer, e é isso que nós precisamos entender, meus queridos irmãos, aqui em relação a esse ferrugem, em relação à obra de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui não é simplesmente assim, vão e façam, mas creiam em que Jesus já deu para vocês o perdão, a libertação, o Espírito Santo, e confiando nele, obedeçam os mandamentos e deixem o pecado. Então, é enraizado na obra de Cristo, no Evangelho de Jesus, que nós estamos falando essas coisas aqui, meus irmãos. Outra coisa também que eu já falei nas aulas anteriores e que eu gosto sempre de enfatizar é que nós estamos vivendo um momento hoje em que a questão homossexual ela é muito sensível. Vocês sabem disso, a nossa sociedade, e em termos assim de proclamação da palavra de Deus e de anúncio do Evangelho de Jesus, nós vamos, nesse momento, enfrentar uma questão: como falar do Evangelho de Cristo e como tratar destas coisas e dos pecados numa sociedade que está cada vez mais anticristã e até mesmo pós-cristã, que ninguém mais quer saber disso. Essa coisa de adultério, de fornicação, de pureza sexual, ninguém quer saber disso. Pessoas estão ali tendo relações sexuais livremente, as pessoas estão aprendendo cada vez mais que o amor é livre, que cada um faz o que quer das suas vidas, não é isso? Nós estamos vivendo uma sociedade em que cada um faz o que quer, é um relativismo moral em que, bom, você faz uma coisa, você vive assim, e eu faço outra coisa, e cada um, você não tem direito de falar nada para mim. É isso que nós estamos vivendo. Como nós vamos falar de Cristo numa situação dessa? Nós devemos entender que nós vamos falar de Cristo com sabedoria, e nós vamos falar de Cristo com amor e misericórdia, e não como fariseus que trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada. Eu tenho sempre lembrado isso para vocês, né? Mas falar do Evangelho, falar sim a verdade, mas com amor, com misericórdia, com paciência, com sabedoria. Esses são os pontos que eu gostaria que nunca vocês esquecessem dentro deste estudo aqui. Então, quando nós falamos essas coisas, não é no espírito, irmãos, de ódio contra essas pessoas, e também nem naquela falta de sabedoria, de nos sentindo juízes e melhores que essas pessoas, e falando de qualquer jeito, com agressividade, assim por diante. Não. Mas nós queremos fazer isso conforme o Evangelho, em amor, em misericórdia, em sabedoria e com a graça do nosso Deus, mas dizendo a verdade. Dizendo a verdade. Sobre essa questão, deixa eu só colocar um ponto aqui. Sobre essa questão dos pecados sexuais, especialmente em relação à questão homossexual, nós temos dois grupos errados
de ditos religiosos que estão tratando esse assunto de maneira errada. Primeiro, é um grupo que diz assim: Deus é amor, você não pode dizer que isso é pecado. Né? É o grupo dos libertinos e dos abusadores da graça de Deus, como se a graça de Deus fosse simplesmente uma graça barata que não diz que pecado é pecado, que não traz perdão e libertação. Este é um erro dos libertinos e dos abusadores da graça, dos falsos cristãos que cambam para esse extremo. Agora existem outros fariseus, que é o outro extremo, que se sentem melhores do que essas pessoas que fazem isso ou aquilo, e eles então são pessoas que simplesmente agridem e denunciam com raiva e sem nenhuma sabedoria. Também isso está errado. Então são os dois extremos. Então, qual é a forma correta de falar? É o equilíbrio do Evangelho. É dizer que é pecado, mas falar com misericórdia, amor e sabedoria. Tá bom? E nós vamos tratar, eu já tenho falado um pouco desses aspectos com os irmãos ao longo de outras exposições, mas só quero colocar isso agora para vocês. Vamos para o nosso assunto então de hoje, irmãos, propriamente dito. Eu convido vocês a lerem comigo Levítico, capítulo 18, versículo 23. Levítico, capítulo 18, versículo 23. Levítico, capítulo 18, versículo 23. Diz a palavra do Senhor: nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Eu vou ler de novo, tá? Nem te deitará com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Irmãos, aqui está. É o último pecado da lista do Catecismo Maior. Quando ele fala assim, toda concupiscência antinatural. Ele já liga isso à questão da sodomia. Sodomia e toda concupiscência antinatural. Então, quando você lê o versículo 22, o versículo anterior a esse, diz assim, com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Aí ele fala, nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ela. Confusão. Então, esses pecados são antinaturais. Esses pecados, eles... Deixa eu ver se eu coloco assim. Você pensa nesses pecados anteriores, adultério, fornicação, estupro, incesto. Em certo sentido, aqui são pecados entre os seres humanos, já é uma degradação do que Deus criou, já é vil e sujo, mas está naquela relação deturpada, evidentemente, já, mas na relação homem e mulher, tá? Entre seres humanos e seres humanos do sexo oposto. Bom? A questão da sodomia e toda a concupiscência antinatural, ela se coloca aqui nessa questão antinatural, ou seja, irmãos, que já vai, num certo sentido, já ultrapassa um limite. Tá? Eu quero ter muito cuidado nisso que eu estou falando, para que vocês entendam. Se vocês podem fazer pergunta, tá, irmão? Fique à vontade e se ficar alguma dúvida também, ou quiser falar alguma coisa. Mas, veja, já ultrapassa a questão
daquilo que é natural, no sentido seguinte: Deus criou homem e mulher, né? Lhes deu uma anatomia apropriada, lhes deu o dom da sexualidade e da procriação, e quando o Senhor diz lá que você vê no início do texto de Gênesis, eu convido vocês agora para nós já começarmos, não fechei o Levítico ainda, mas para começarmos já a ver o que está acontecendo aqui, tá? Mas vamos olhar o texto de Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1. Quando Deus fala dos animais e dos homens. Gênesis, capítulo 1. Ele diz assim, olha. Versículo 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Lá no versículo 24, ele diz: produz a terra alma vivente e a sua espécie, gado, répteis, feras da terra. Então Deus foi criando todas as coisas. No céu, os que voam, os da terra e os das águas. Aí ele diz, no versículo 22, sobre os das águas, né? E as aves. Frutificai, multiplicai, vos enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Então ele criou estes animais, criou a reprodução deles, certo? Fez tudo e deu a cada animal os seus dons, a sua capacidade de reproduzir, apropriada. E disse, e abençoou, cresçam e se multipliquem, encham a terra. Quando você vê os animais terrestres, ele diz a mesma coisa aqui, irmãos, no versículo... Perdão, deixa eu ver aqui. Vou ler o versículo 22, que diz assim: Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. O ponto aqui que eu quero destacar é que ele abençoou cada espécie, deu a capacidade para cada espécie de se reproduzir conforme a sua espécie, né? E abençoou e disse assim, cresçam e se multipliquem. Isso que ele fez. Quando chega no homem, está no versículo 26, quando chega no homem, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí ele, no finalzinho ele diz o quê? Homem e mulher. E aí ele abençoa também o homem. Assim como ele abençoa os animais, ele abençoa o homem no versículo 28, o homem e a mulher. Ele diz assim, Deus abençoa e Deus lhe diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então ele criou homem e mulher, lhes deu capacidade reprodutiva e lhes abençoou para que eles reproduzissem, enchessem a terra de gente, como aconteceu realmente, né? No capítulo 2, veja que ele diz no versículo 18, não é bom, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea, far-lhe-ei uma socorrista, uma apoiadora idônea, que nem ele, conforme ele. Por quê? Porque Deus, havendo feito os animais, versículo 19, trouxe Adão para ver como este lhe chamaria. E Adão pôs o nome a todos eles, versículo 20. Mas Adão estava sozinho, não se achava para ele uma ajudadora idônea. Todos os animaizinhos tinham o seu par, né?
e já tinham sido abençoados por Deus para se reproduzirem. Mas o Adão estava sozinho. Aí o que Deus fez? Deus, então, fez a mulher. E agora Adão diz no versículo 23, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mulher, pegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Então, eu queria assim definir para vocês natural, em que sentido natural? Vamos colocar assim, no sentido bíblico, no sentido como Deus criou e deu dons e abençoou. Tá bom? Então, o que ele criou? Criou os animais, deu a eles dons e capacidade de reproduzir e abençoou. Criou o homem e mulher e deu a eles também a bênção, dons e capacidade de se reproduzirem e os abençoou. Isso é como Deus criou. Tá bom? Então, quando você pensa que o pecado ele foi deturpando isso, por quê? Aqui está o ponto, tá? Porque aí você pega essas pessoas, elas eram monogâmicas, era um homem e uma mulher, e heterossexuais, né? Então, um homem e uma mulher. E eles, então, se uniam em casamento diante de Deus, tinham a relação sexual conforme Deus planejou e se reproduziam dentro da bênção de Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando você chega no capítulo 4, numa família, depois da queda já, numa família ímpia, já teve uma mudança. Já teve uma mudança. Qual foi essa mudança? Eu pedi para vocês deixarem marcadinho aí o Levítico, né? Daqui a pouco eu vou voltar para ele. Mas eu queria ler com vocês agora. O capítulo 4 agora de Gênesis. Observe comigo. Qual foi a mudança, meus irmãos, que o texto da Escritura Sagrada relata? Primeira vez que a Bíblia vai falar aqui já de uma mudança. E não foi numa família piedosa, foi numa família ímpia, a família de Caim. Qual foi a mudança? Está aqui, no versículo 19 do capítulo 4. Um descendente de Caim, pior do que ele. Diz o texto, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Peraí, mas quantas mulheres Deus deu para Adão? Uma mulher. O Lameque já mudou isso aqui. Ele disse, não, eu quero 2. Eu quero 2. Então, é aqui que está. Vocês percebem que ele já faz uma mudança. Ele toma 2 mulheres. Já mudou, já deturpou. O que é isso? É o pecado. E quando você vê a história bíblica, meus irmãos, essa coisa de 2 mulheres deu uma confusão extraordinária. Inclusive na família da aliança. Porque Deus foi agindo, né, gradativamente, mostrando que as coisas não podiam ser assim. E quando você chega no Novo Testamento, diz, por exemplo, a recomendação para os que aspiram ao ministério, dizendo assim, que seja marido de uma só mulher. Então, no Novo Testamento está bem claro. Mas no Antigo Testamento, Deus foi como que trabalhando para tirar isso aos poucos. De forma que Deus ainda tolerou isso até nos patriarcas. Você tem, por exemplo, uma tolerância com Abraão, uma tolerância com Jacó, uma tolerância com Davi, né? Esses homens que tiveram mais de uma mulher, mas que isso ali foi uma tolerância, não foi do agrado do Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos o caso extraordinário também, importantíssimo, que está ali no capítulo 19 de Gênesis. Leia comigo também, por favor. Aí a coisa tem mais uma mudança que não aconteceu ali, mas já vem ao longo, evidentemente, do tempo, desde que Deus criou. Mas no capítulo 19 nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra e a visita dos anjos. E no capítulo 19 nos diz a palavra do Senhor que os anjos chegaram lá e no 2, no versículo 2, o Ló diz para eles: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis, ireis
o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito, vieram com eles e entraram em sua casa e fez-lhe o banquete e cozeu bolos e sem levedura e comeram. Então ele convidou os anjos, aquela hospitalidade dele, né? Convidou os anjos comeram e tudo. E antes que se deitasse, versículo 4, cercaram a cidade os homens daquela cidade, homens de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros, e chamaram Jó e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho ainda, que não conheceram homens, fora vos trarei, perdão. E fareis delas, como bom for os vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Aqui claramente tem o quê? Uma situação sexualidade, né? Que aqui o Ló faz isso aqui, e eu não vou entrar agora na questão do que o Ló fez. É claro que o que o Ló fez foi um absurdo, né? De oferecer as filhas dele, mas isso aqui não é o meu assunto agora. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo que esses homens querem alguma coisa sexual com aqueles visitantes. E aqui você vê então que de monogamia passou para bigamia, passou para poligamia e passou para a relação sexual entre o mesmo sexo. Então a coisa vai denegrindo, vai mudando, vai se destruindo. E aí, irmãos, quando você chega agora em Romanos capítulo 1, vamos lá, dá um pulo agora para o Novo Testamento. Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo faz uma descrição dos pagãos. Faz uma descrição dos pagãos, daquelas pessoas, dos povos que não tinham a lei de Deus, a palavra de Deus e assim por diante. E vocês conhecem, já li com vocês várias vezes esse capítulo, já abordei aqui em várias circunstâncias, mas agora eu quero chamar a atenção nessa questão sexual. Ele diz assim, né? No versículo 18 e 19: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui Paulo coloca, olha, está aqui, vou mostrar para vocês que Deus está irado com os homens. Por que Deus está irado com os homens? Porque eles não quiseram saber de adorar a Ele. Conhecendo a Ele na criação, porque a criação mostra que Ele existe, que Ele tem poder, que Ele é sábio, poderoso, mas eles não adoram a Deus. Eles adoram a criatura. Versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, Deus retira a sua graça, vamos dizer assim, eu vou colocar assim, a sua graça, vou chamar um nome para nós entendermos, graça do freio. Sabe, você está no carro e você freia o carro, né? Porque o carro, qual é a tendência do carro? A tendência do carro é, se ele está correndo, é continuar correndo mesmo, né? Aí o freio vai parando o carro. Então existe uma espécie de graça do freio na humanidade, em que Deus ele restringe essa velocidade descontrolada que é do pecado. O pecado ele vai piorando, ele vai em frente, destruindo, denegrindo a boa obra de Deus, mudando tudo, enchendo de ferrugem, enchendo de coisas ruins. E a graça de Deus, o que ela faz? Ela é um freio que impede que esse carro se destrua. Mas como os homens não querem saber de Deus, Deus pune os homens, seguindo o apóstolo Paulo diz aqui, entregando os homens para o que eles querem, para essa velocidade desenfreada, tirando o freio.
Veja o que diz o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, né? Aí no versículo 25 diz assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura. Não, irmãos, eu pulei, desculpa. Versículo 24 diz: por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus, olha aqui, os seus corpos entre si. Versículo 26: por isso Deus abandonou as paixões infames. Versículo 28, a segunda metade: assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí, então, Deus tira o seu freio da graça, entrega os homens à velocidade do pecado, e o que eles fazem, irmãos? Veja o resultado. Versículo 26 de novo. Por isso os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então Paulo está dizendo claramente aqui, e é isso que nós temos que falar, irmãos, neste momento. Nós não podemos mudar isso. Isso tem que ser falado com amor, mas com verdade, que o que a Escritura diz é que, olha, o pecado da homossexualidade é uma entrega de Deus ao próprio coração do homem, que eles vão mudando tudo até chegar nesse aspecto. Homens com homens, mulheres com mulheres. Então, quando você lê a história do Gênesis, você vê o apóstolo Paulo diz, confirma o que diz Gênesis. Deus criou a monogamia, homem e mulher, ali a natureza, Deus colocou ali, deu dons, deu capacidade de reproduzir, abençoou. Aí daqui a pouco Lameque já pegou 2 mulheres. Aí lá, mais adiante, os homens não estavam mais satisfeitos com 2 mulheres, queriam mais mulheres, a poligamia. E mais adiante, temos a homossexualidade. E você já encontra em Sodoma. E o apóstolo Paulo ele está colocando aqui que isso é o efeito de Deus retirar a sua graça do freio, conforme eu estou falando aqui, porque quando Deus tira a sua graça, o pecado ele vai piorando, denegrindo os homens moralmente, até que chega a este ponto de Levítico. Vamos voltar para Levítico agora? Levítico, capítulo 18, versículo 23. Levítico, capítulo 18, versículo 23. Levítico, capítulo 18, versículo 23. Que diz o texto da Escritura? Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão. Até que chega no sexo com animais. Né? Que quando o Senhor fala aqui no capítulo 18, se vocês forem lá para o primeiro versículo do capítulo 18, bora lá. No primeiro versículo diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Significa o quê? Que o Egito é deturpado sexualmente, tá? Que Canaã, os povos de Canaã são deturpados sexualmente. Que o que aconteceu com os povos em volta de Israel foi aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 e aquilo que Gênesis nos conta desde Lameque até Sodoma. É que as nações e os povos foram se denegrindo moralmente, sexualmente, e foram praticando coisas que Deus não criou para ser assim. Não criou para ser assim. E o que Deus está colocando aqui para o seu povo em Levítico 18? Vocês vão ser um povo
uma espécie de ilha no meio dessa deturpação, porque vocês não vão fazer essas coisas. Entre essas coisas está o quê? Homem com homem, mulher com mulher, e ser humano com animal. Que até isso os povos chegaram a fazer, meus irmãos. Qual é o ponto nosso aqui? O ponto nosso aqui é que o pecado, ele vai denegrindo e ele vai destruindo a relação. Vou colocar para vocês agora qual é o propósito de Deus e o que acontece quando o pecado vai denegrindo e vai mudando. Bora lá. Deus criou homem e mulher. Quando você pega lá homem e mulher, você vê o seguinte. A palavra de Deus diz que ela é uma auxiliadora correspondente a ele, uma socorrista, uma apoiadora. Isso quer dizer que eles se casam, que eles se complementam, que eles se combinam, que eles se apoiam. É uma imagem belíssima do casamento. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, o homem estava só. Eu criei para ele agora uma mulher. E agora eles vão se ajudar, se apoiar uns aos outros. São iguais, só que eles têm funções diferentes e papéis diferentes no casamento. E têm sexos diferentes, evidentemente, um homem e mulher. Mas são seres humanos. Uma ajudadora idônea, uma ajudadora que é tanto ser humano como ele é ser humano. Porque ele olhava para os animais, né? E ele não via ali uma correspondente. Via? Não. A vaca, o boi, o cachorro, o gato, a ovelha, ele via todos os animais, o cavalo, e ele via todos aqueles animais e disse, esses animais são animais, não correspondem a mim. Então Deus criou um ser humano para corresponder a ele e colocou monogamia, ou seja, não precisa ter mais. São os dois, e eles se complementam, eles se ajudam, eles se apoiam, é o casamento. Aí vem o Lameque e tem a ideia de pôr mais uma mulher nesta conta. E aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque não é necessário mais esta mulher. Você já percebe que o pecado ele vai deturpando. Mas por que ele pôs mais uma mulher? Por causa do desejo sexual descontrolado. Ele quer mais uma mulher. Então ele não se satisfaz com aquela mulher. Por que ele não se satisfaz com aquela mulher? Porque ele já está longe de Deus. Ele não se satisfaz em Deus. Ele não tem a sabedoria de Deus. Se ele tiver a sabedoria de Deus, ele olha para aquela situação e está feliz só com uma esposa. E ela está feliz só com o seu marido. Porque eles percebem ali a sabedoria de Deus, a bênção de Deus. E combina, e está tudo certo, e é assim mesmo. Você está entendendo o que eu quero falar? Porque eles estão com a sabedoria de Deus, eles amam a Deus, e eles percebem que ali Deus é sábio, e ele fez o que é correto. Mas quando ele se afasta de Deus, e ele quer ser Deus, ele passa a não tomar a sexualidade para a glória de Deus, mas a sexualidade como ídolo. E sendo a sexualidade como ídolo, essa sexualidade passa a dominá-lo. E ele vive buscando prazeres cada vez maiores, porque ele já serve ao sexo, por isso que ele não quer mais só ter uma mulher, ele quer ter outras mulheres. Então, ele tem a outra esposa, bigamia, mas ele não satisfaz, poligamia. E aí não se satisfaz, vai deturpando, homossexualidade. E aí ele não se satisfaz e olha até para os animais. Quando lá no Gênesis, jamais ele oraria para os animais assim. Mas o que aconteceu? O pecado foi denegrindo a bela obra de Deus. Quando você pensa o que foi acontecendo como consequência, poligamia, você percebe a confusão que é aquilo, a desordem. Olhe para a família de Jacó, como elas disputavam. Vocês conhecem a história, né? É um exemplo bíblico que está lá. Olhe para a família de Jacó, a confusão que é aquilo ali. A briga, a desavença, o egoísmo, porque não existe mais o complementarismo, não existe mais
aquilo que combina, aquilo que está debaixo da bênção de Deus, mas são ali as pessoas que querem satisfazer as suas vontades e brigam e destroem a própria relação. Você passa para a questão da homossexualidade, da deturpação, você olha ali o que acontece com Sodoma, que eles perdem as restrições, que eles não respeitam nem o visitante, e que, eles confundem a boa criação de Deus, porque quando você pensa, Deus criou o homem e criou a mulher para ser o complemento, ajudadora, idônea, tal qual ele é, mas diferente dele, e que o complemente. Mas homem não é complementado por outro homem. Não combina. Não existe casamento. Não existe ali aquilo que você olha e diz assim, é assim que Deus criou, isso vai dar certo. Não combina. É confusão. Animais, nem se fala. E aí, meus irmãos, as coisas não vão parar aí. A sociedade, se não houver a restrição de Deus, Romanos capítulo 1, se Deus retirar as suas restrições, as coisas vão só piorar e vão se denegrir cada vez mais. Vamos pensar agora, para nós finalizarmos o nosso estudo, no que o Senhor está fazendo, tá? Eu vou olhar para vocês de novo os textos que eu sempre estou voltando, mas eu vou olhar com vocês João capítulo 8. Bora lá, João capítulo 8. João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: João capítulo 8, Jesus diz para a mulher adúltera estas palavras, versículo 10. E endireitando-se Jesus, João capítulo 8, versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Veja, quando você pensa, eu disse há pouquinho, naqueles pecados que estão aqui, meus queridos irmãos, adultério, a mulher, ela traiu o marido. Ela, em vez de ser uma ajudadora idônea, ela foi uma traidora. Fornicação. 2 jovens começam a praticar sexo fora do casamento. Por que pratica o sexo fora do casamento? Porque eles não querem se ajudar, eles querem se usar. Vocês percebem que está fora do que Deus criou? Que é o casamento que é monogamia, dentro da bênção de Deus, natural, para um ajudar o outro, se amar, se apoiar. Traição, adultério, trai aquela pessoa. Fornicação, usa a outra pessoa. Por que não casa com a pessoa? Porque só quer sexo. Então é o uso da outra pessoa. Vamos lá. Estupro, nem se fala, né? Que absurdo é o estupro, que violência terrível. É violência contra outra pessoa. Incesto. Peraí, meu parente é meu parente. Não é para ser marido ou esposa. Então, é algo que, vamos dizer assim, vai além do bom propósito divino para a família e gera também confusão e sofrimento. E, finalmente, sodomia. A sodomia e toda a concupiscência antinatural são coisas que simplesmente dizem assim: eu desejo, eu quero isso, eu quero me satisfazer fora do que é natural. Porque um homem jamais poderá ser um complemento de outro homem, um auxiliador idôneo de outro homem, e essa relação jamais terá a bênção divina do crescer e multiplicar, porque inclusive é impossível que eles cresçam e se multipliquem. 2 homens não geram descendência.
nem duas mulheres. Ser humano com animal. Total absurdo, totalmente antinatural, no sentido de que jamais combinaria uma coisa dessa e jamais geraria descendência e teria a bênção de Deus. Esse é o ponto, irmãos. Então, por que eu estou agora resumindo, colocando na questão da mulher adúltera? Porque a mulher adúltera é um desses exemplos de deturpação e de confusão. Tá? E como eu disse para vocês lá no início, ainda que, voltando aqui, adultério, fornicação, estupro, incesto, eles estejam dentro da questão homem e mulher, e a sodomia, a concupiscência antinatural já entra numa categoria antinatural propriamente, mas tudo é pecado e tudo é deturpação. Mas quando Jesus olha para essa mulher, o que ele fala para ela? Ele faz duas perguntas para ela, né? Ele diz assim, olha o que diz no versículo 10, vou ler de novo. Endireitou-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele está perguntando dos homens que queriam apedrejá-la. Esses homens que queriam apedrejá-la, como eles queriam resolver a situação da mulher adúltera? Matando a mulher adúltera, né? Então, a solução deles era mate a pecadora. Então, a solução do fariseu, do religioso hipócrita é destrua, ou essas pessoas são terríveis, nós somos melhores do que elas, e combatem com raiva e com ódio essas pessoas que estão nesses tipos de pecado sexual. Como é a solução dos libertinos? Lembra que eu falei dos dois extremos? Como é a solução dos libertinos com relação ao adultério e com relação a todos esses pecados? Qual é a solução dos libertinos? Deixe-os. Eles querem amar desse jeito. Tudo que é amor, tudo é amor. Essa é a solução dos libertinos. Então, a solução dos religiosos mata o pecador. Então, não é solução, né? Porque mata o pecador. Dos religiosos hipócritas, mata o pecador. E a solução dos libertinos é mata o pecador também. Porque qual é o salário do pecado? A morte. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu vou repetir isso aqui. Ó. Presta atenção no raciocínio bíblico, tá? Você tem esses pecados sexuais. Quando os religiosos dizem assim, matem, destruam e vão com toda a raiva e brigam contra essas pessoas, se sentindo melhores que elas, eles estão matando essas pessoas. Eles estão violentando essas pessoas. Eles estão destruindo essas pessoas, de alguma maneira. Eles matam o pecador. Mas os libertinos que dizem assim, não se arrependam, Deus ama vocês como vocês são, essa coisa aí, e eles tentam mudar a Bíblia para fazer a Bíblia dizer que está tudo bem. Não adianta, porque a Bíblia diz que não está tudo bem, mas eles tentam mudar a Bíblia. O que esses libertinos estão fazendo? Estão matando o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Quando chegar lá no tribunal de Deus, no dia do juízo, leia na Bíblia lá, que o Senhor condenará todos esses tipos de pecado e todos esses pecadores. Então estão matando o pecador. O Evangelho, o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele salva o pecador. É isso que é mais maravilhoso. Jesus diz no versículo 11, bora ler o versículo 11? E ele disse, ninguém, Senhor, ela disse, né? E Jesus disse-lhe, nem eu também te condeno. Que coisa maravilhosa. Eu vim para salvar a mulher adúltera, né? Eu vim para salvar esses pecadores sexuais. Eu vim para salvar. Eu vim para trazer redenção. E qual é o resultado dessa redenção? Finalzinho. Vai-te e não peques mais. Não peques mais. Jesus perdoa e liberta. Jesus traz justificação, porque ele não condena, mas ele traz também libertação, porque ele liberta do pecado. Então, é isso, irmãos. O Evangelho é isso. O Evangelho é você dizer para a pessoa,
com amor, com sabedoria, no tempo certo. Tá? Porque a gente tem que saber como falar, no momento de falar e quando falar. Você vai anunciando o Evangelho no momento em que a pessoa está ali, tendo ouvido já sobre Deus, sobre o homem no pecado. Aí você pode tratar disso, se ela tem essa dúvida, essa angústia, e falar-lhe de Cristo em relação àquela circunstância e aquele pecado dela específico, e chamá-la ao arrependimento. E aí, meus irmãos amados, é isso que Jesus diz. Você está arrependida, mulher? Você reconhece que isso é pecado? Eu não vou te condenar. Eu vou te perdoar. E eu vou te libertar. Vai, não peques mais. Eu queria então que vocês guardassem, tá bom? O nosso estudo dentro do contexto do Evangelho. Finalizando. Bora finalizar agora. Eu disse para vocês que o pecado, ele é o ferrugem e o Evangelho é a frutificação. Vamos olhar de novo, por exemplo, da mulher. A ferrugem do pecado, a degradação do pecado fez com que aquela mulher deixasse o seu marido e olhasse para outro homem e se deitasse com outro homem, sendo pega em flagrante adultério, sendo levada vergonhosamente para ser apedrejada. Jesus, então, olha para isso e vê a destruição que o pecado causou nela. A destruição nela, porque ela se tornou uma mulher escrava do apetite sexual. A destruição familiar, porque ela traiu seu marido. A destruição social, porque ela foi envergonhada na sociedade. E o que Jesus faz agora? No tribunal de Deus, Jesus diz assim para essa mulher: eu te perdoo. Então o que ele está fazendo? Ele está restaurando essa mulher. Percebe isso? Eu te perdoo. Primeira coisa, você está perdoada diante de Deus. É o Evangelho. Ele restaura. O pecado destrói. O Evangelho restaura a relação com Deus. E depois restaura a relação minha, no sentido de que agora eu vou obedecer a Deus. E quando eu obedeço a Deus, eu poderei reconstruir a minha vida familiar, poderei sair daquela vergonha, poderei ser uma testemunha do Evangelho de Jesus e frutificar em piedade e santidade. Jesus está aqui restaurando essa mulher, libertando-a do apetite sexual, levando-a a amar a Deus e a servir a Deus e a controlar os seus desejos sexuais para o casamento, colocar aquilo para o qual Deus criou. Jesus aqui está, nós não sabemos o que aconteceu com o casamento dela, a Bíblia não nos informa, mas existe aqui uma possibilidade de restauração do casamento. Jesus aqui está restaurando-a socialmente. E é isso tudo que o Evangelho faz, meus irmãos. Então, aqui está. Eu quero encerrar colocando para vocês o seguinte: nós estamos aqui ouvindo esse estudo, ainda que sejamos hoje bem pouquinhos, né? Mas vamos pensar na nossa vida aqui, e também está sendo gravado, outras pessoas que vierem ouvir. Meus queridos irmãos, convém a nós como cristãos pensarmos nessas coisas, e quando o pecado vier e nos tentar, este tipo de pecados sexuais, essas propostas que podem aparecer para nós, ou o mundo disser assim para nós: olha, essas coisas não tem problema, esse tipo de pecados não tem problema, mas o Evangelho e a lei de Deus e a palavra do Senhor, elas nos fazem olhar para isso e dizer assim: não. Isso é enganoso. O pecado é o ferrugem. O pecado é a degradação. Isso é feio, isso é mau. E eu, como um cristão, porque eu amo Jesus, porque eu creio nele, eu vou amar o que ele diz que é puro, que é santo, que é justo. A sexualidade dentro do casamento monogâmico, debaixo da bênção de Deus, que ele diz assim para esses: crescer e multiplicar. Fora disso, né? Então, aos solteiros
que vivam na sua pureza como solteiros, aos casados que vivam na sua pureza como casados. É isso que a Bíblia diz. Então, e vamos viver assim pela graça de Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Quanto aos outros, nós vamos olhar para eles com misericórdia, com amor. Vamos orar por eles, esses que estão nesses pecados. Vamos levar o Evangelho a eles, mas nunca de cima para baixo, como fariseus, querendo apedrejá-los, mas oferecendo compaixão, misericórdia, amor, sabedoria, falando gradativamente do amor de Deus, orando para que eles se arrependam e também sejam libertos de seus pecados. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe nisso. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã do dia do Senhor, tratar destes assuntos, Senhor, tão importantes, de uma situação tão prática e tão dos nossos dias. Senhor, opera em nós, para que pela graça do Senhor nós vivamos cada vez mais em pureza, Senhor, pureza sexual. Amando a Ti e tendo os nossos dons sexuais, que isso também é um dom para o Seu louvor, para a Sua honra e glória, dentro da nossa situação. Amado Senhor, nos guarda desses pecados, guarda o Seu povo, Senhor, e santifica o Seu povo. E nos faz também pessoas cheias de amor, de misericórdia, que levem a palavra, o Evangelho, a verdade, no amor do próprio Evangelho, a todos os que estão vivendo nesses pecados. E que eles, Senhor, terem contato conosco, se arrependam, creiam, sejam salvos, sejam transformados pelo poder da graça do Senhor Jesus. Nós oramos assim, Senhor, nos abençoa nesta manhã e abençoa a nossa querida igreja, guarda a nossa igreja desses pecados e purifica a nossa igreja conforme o Senhor ordena na sua palavra. Em nome de Jesus, em Cristo, nós oramos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler o texto de hoje. Convido vocês a abrir as suas Bíblias em Daniel, capítulo 7, versículo 11, que é o texto da pregação de hoje à noite. Vamos ler.